Quantos têm fome da palavra de Deus aqui? Diga amém bem forte. Nós temos hoje um convidado especial. Eu quero que você receba com muita alegria aqui, com aplausos, a vida do pastor Diogo Dantas, que vai pregar a palavra aqui hoje. Pastor Diogo pregou pela manhã e vai estar nos dando a honra também de ministrar agora à noite. Eu conheci esse homem, esse irmão ontem. Nós tivemos um tempo de mesa juntos, depois eu ouvi pregar e na hora eu falei, amor, eu quero esse pastor pregando amanhã na nossa igreja. E aqui vocês sabem, a gente não é de trazer muita gente de fora, mas é lindo o que você carrega, Diogo. O seu coração, a sua sabedoria, a sua graça, é aquelas amizades que nós queremos nos esforçar para ter e para investir. Quando nós nos conectamos assim com alguém, nós devemos promover esse ambiente. E eu estou muito feliz de tê-lo aqui nessa casa. E você tem toda a liberdade para expressar tudo aquilo que você carrega e trazer a palavra do Senhor a nós nessa noite. Vamos orar por ele? Estenda essa mão para cá, por gentileza. Pai, nós oramos, Pai, pela vida do pastor Diogo. Nós declaramos, Pai, que ele é aquele que vem em seu nome nessa noite para anunciar a sua mensagem. Por isso ele é bendito, porque vem em teu nome. Nós te louvamos por tudo que ele tem em sua família, na igreja em que ele pastoreia lá em Salvador, e tudo que ele tem semeado, Senhor, influenciado em nossa nação e fora dela. Que o Senhor continue, Senhor, cercando de graça, de bondade, de provisão, e usando ele para a sua glória, e em nome de Jesus, amém e amém. Vamos abrir o nosso coração para tudo que Deus tem. Fica à vontade, pastor. Acabou de me pagar aqui, ó. Deixou a carteira comigo. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Boa noite, família. Que a graça e a paz de Cristo encham o coração de vocês. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu espero que vocês também tenham a alegria de me receber, porque eu falei de manhã aqui, vou dizer de novo. Eu sei que não é às vezes a princípio tão gostoso. Você vem para ouvir seu pastor e encontra um outro pastor. Eu sou pastor de igreja também, sei, às vezes o pessoal tem um carinho especial pelo pastor da igreja, né? Aí eu vou lá ver meu pastor, já botaram outro pastor, e a gente fica assim meio desanimado. Mas como eu falei hoje de manhã, né, pela misericórdia de Deus, o pastor do pastor André também é meu pastor, né? E que esse bom pastor possa, por misericórdia, falar ao teu coração hoje em nome de Jesus. E eu estou muito feliz de me conectar com o pastor André, com a pastora Esther, com essa família preciosa. Ontem eu fui muito abençoado, primeiro na mesa com eles, e pude ali, pela misericórdia de Deus, discernir um tanto do espírito que eles carregam, né? Da verdade que eles carregam, que é a verdade do Evangelho, que é o Espírito de Deus, só pode ser esse. E eu fiquei muito afeiçoado por eles. Estou muito feliz de estar aqui, meu irmão, é uma alegria muito grande. Sou da Bahia, sou de Salvador. Quem nasce em Salvador é soteropolitano, olha que coisa chique, que tem a ver com soteriologia, porque é a cidade do Salvador, tem a ver com salvação. A gente já nasce teológico lá. E eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu sirvo ao Senhor numa comunidade batista chamada Igreja Batista Lírio dos Vales, em Jardim Armação. Mas para resumir, é Lírio Armação. E lá está minha esposa, ela estava com a gente no evento, mas hoje de manhã teve que voltar para Salvador para poder cuidar dos meninos lá. E tenho 2 filhos, a Maria Esther e o Judá, e é isso aí. Eu quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Eu creio que o Senhor quer alinhar o nosso coração com o coração dele, porque não adianta a gente querer caminhar com o coração desalinhado com o Senhor. Às vezes, irmãos, temos até boas intenções, mas se elas não estiverem alinhadas com o Senhor, não adiantam de nada. Paulo testemunha de que o coração dele tinha, lógico, que na revelação que ele tinha, apesar de muito orgulho, no entendimento dele tinha uma boa intenção quando ele perseguia a igreja. Entretanto, aquela boa intenção era contrária à vontade de Deus. E aí ele sofre um impacto do confronto com o Senhor, né? E em algumas versões o Senhor diz para ele:
dura para você enfrentar o meu aguilhão. Aguilhão é um instrumento que se usava para parar um animal, especialmente um boi. Era um ferro pontiagudo. E às vezes a gente, bem intencionados, mas desalinhados do Senhor, a gente, em vez de estar sendo impulsionado pelo rio do Espírito, a gente está sendo ferido por aguilhões, porque a gente não está alinhado com o Senhor. Então, o que a gente mais tem que buscar na vida não é que o Senhor faça a nossa vontade. Isso aí, gente, é a derrota da nossa vida. A pior coisa do mundo é quando Deus nos entrega a nossa própria vontade. É o pior juízo que existe. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo fala isso, que aqueles que o Senhor rejeitou, o Senhor os entregou aos seus próprios desejos. Que Deus te livre disso, meu irmão. É igual um pai e uma mãe. Quem é pai e mãe aqui sabe. A pior coisa que você pode fazer pelos seus filhos é entregar eles a eles mesmos. Ah, você só quer comer chocolate? Então só coma chocolate. Ah, você não quer ir para a escola? Então não vá para a escola. E Salomão fala em Provérbios que o pai que entrega o filho a ele mesmo não ama. Mas o pai que ama se opõe ao filho quando necessário, até que o filho encontre o caminho. Por isso que em Hebreus 12:6, o autor de Hebreus diz: não se aborreça com o Senhor quando Ele te corrige, porque o Senhor corrige todo aquele que recebe como filho. O Senhor corrige todo aquele que Ele ama. E se a coisa mais triste da vida é quando o homem quer forçar a sua vontade, e quando Deus diz ao homem: você quer tanto a sua vontade? Então tome a sua vontade. A coisa mais linda da vida é quando o homem, como Jesus, mesmo um homem santo como Jesus, se dobra diante do Pai e diz: Pai, eu sei que o Senhor pode fazer tudo, entretanto não faça nada que não for da tua vontade. Não faça a minha vontade. Eu sei que às vezes a gente fala isso e a gente não tem nem revelação, assim, a gente não tem maturidade para receber isso. E eu não tinha também, eu entendo. Eu cresci em igreja e eu ouvi esse tipo de coisa, sabe, cadê a parte que importa? Que papo chato de não fazer minha vontade. Cadê a parte da minha bênção, da minha vitória? Cadê a parte que eu vivo o meu sonho? Vou te falar uma coisa: se eu pudesse voltar atrás, eu teria em cada passo da minha vida dito: Senhor, não faz a minha vontade. Senhor, me livra. Sabe qual é a melhor oração que você pode fazer todos os dias? É: Senhor, me livra da minha vontade. Eu vou mais fundo: Senhor, me livra dos meus sonhos. Sabe por quê? Porque o seu sonho, ele nunca é exatamente o de Deus. Isaías 55, 8 e 9, bem, eu sei os pensamentos. Não, isso é Jeremias 29. Ele fala assim, Isaías 55, 8 e 9: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Esqueça, não são. Toca no irmão, na irmã que está ao seu lado. Eu sei que é chato, mas ele te ajuda pra caramba quando é que está. Só se você quiser, não toque. Se você quiser te conhecer, ele fala assim, diga assim, não são. Não são. Os seus pensamentos não são os meus. Como os céus são mais altos do que a terra. Como os céus são mais altos do que a terra. Olha a distância. Como os céus são mais altos do que a terra. Reflita nisso, reflita na palavra de Deus. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então sabe o que eu tenho que fazer? Jeremias 29, agora sim: buscar ao Senhor de todo o meu coração. Ele fala assim: me busquem de todo o coração, então eu me permitirei ser achado por vocês. Não que a vossa busca vai me encontrar porque você buscou certo, porque você buscou de uma maneira certa, com o seu mérito. Eu busquei 3 horas da manhã, eu fiz o jejum certinho. Quando eu ver que você está me buscando de coração, eu me deixarei ser achado por vós. Porque na verdade o Pai já procura o verdadeiro adorador.
Então, buscou de coração, pode ser meia-noite, pode ser 5 da manhã, pode ser 6 da manhã, pode ser meio-dia, pode ser 3 da tarde. Buscou de coração, eu me deixarei ser achado por vós. E aí ele fala, eu bem sei. Eu bem sei, vocês não sabem. Ele diz, nós sabemos, não. Eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Planos bons, não maus, para dar a vocês um fim que vai satisfazer vocês. Mas para isso vocês têm que alinhar o coração com o meu. É o Salmo 37, 4 e 5. Pega teu caminho, sabe o que você faz com ele? Você entrega ele ao Senhor. Aleluia. E passe a ter prazer no Senhor, porque Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem crê nisso, meu amado? Aleluia. Eu fiz essa introdução toda aqui porque a feijoada vai ser brava agora à noite. Eu sou baiano, eu vou servir para você aqui uma muqueca, meu irmão. Quem aguenta comer o dendê? Quem aguenta comer a acarajé? Se prepara. Já toma um pantoprazol aí, um omeprazol aí. Se prepara. Acho que eu estou fazendo essa introdução aqui para você depois. Ai meu Deus, para você aguentar. Mas quem quer ouvir? Quem quer água com açúcar? Quem quer a verdade do Senhor? Então vamos lá, vamos para a verdade do Senhor. Lucas capítulo de número 9. Vamos lá. Evangelho de Lucas capítulo de número 9. A partir do versículo de número 51. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a Assunção, ou seja, está na reta final do ministério do nosso Senhor Jesus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandando mensageiros diante da sua face, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vocês não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Eu gostaria de começar essa reflexão perguntando a você o seguinte: tem algum grupo de pessoas no mundo que você não gosta, mas assim, não gosta muito? Segura para você. Tem algum grupo de pessoas no mundo sobre as quais você pensa o seguinte: meu Deus, se o Senhor levar, talvez seja uma bênção, Senhor. Corintianos, acho que eu concordo, André. Meu Deus, semeamos contenda entre os irmãos agora. Gente, brincadeira, viu, gente? Não é porque eu sou trimundial que eu vou tripudiar de vocês. Eu sou aqueles baianos sem vergonha que torcem para time de São Paulo. Mas tem, não, sinceramente, sério, tem algum grupo de pessoas que falam assim: meu Deus, ô raça, ô povinho, ai meu Deus, se pudesse eu me livrava deles. Assim, tem, existe isso. Deixa eu te falar, tinha uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos, e um pensava isso do outro. Eles se detestavam, e cada um tinha os seus argumentos, sabe? Se você conversa com um, ele tinha um monte de argumentos. Se você conversa com outro grupo, ele tinha um monte de argumentos. E isso era tão forte, gente, que lembre que Jesus, quando ele estava conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó,
No versículo 9, ela fala assim: como você, sendo judeu, me pede água, sendo eu samaritana? Me pede água. Gente, não é me pede dinheiro, não. É água. Como é que você me pede um pouco de água? E o texto fala: porque os judeus não falavam, não se davam bem, não se comunicavam com os samaritanos. Jesus ali está quebrando várias barreiras, porque, primeiro, ele é um homem que está sozinho com uma mulher. Isso já não era muito bem visto. Um homem solteiro com uma mulher, inclusive uma mulher com um passado e com uma história de vida relacional complicada, já não era bem visto. Segundo lugar, ele era um mestre do judaísmo, ele era um rabino. Já fica mais estranho ainda aquela cena. Mas observe que a mulher não fala assim: como você, sendo homem, tem essa ousadia de sentar sozinho comigo aqui e puxar papo comigo? Como você, sendo um rabino da sua religião, tem essa cara de pau, hein, pastor? Esse pastor assanhadinho aqui me mandando direct. Que feio, hein? Tem que tomar vergonha na cara, pastor. Curtindo todos os meus stories. Ela podia falar isso: como é que você, sendo um rabino, está aqui sozinho comigo, puxando esse papo de se eu sou, chama seu, mas esse papo aqui de me dar água? Ela podia falar isso, mas ela não fala, porque existe ali para ela um escândalo maior, que é o fato dele ser judeu. Para você entender como era a rixa entre eles, o fato dele ser judeu foi o que mais impactou ela. Como você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? E Jesus, ele não esconde que é judeu, preste atenção. Pelo contrário, como eu disse hoje de manhã, ele disse para ela: nós judeus, ele se posiciona como judeu. Porque é o seguinte, gente, quando a gente fala de pessoas que entendem o reino de Deus e entendem o evangelho e conseguem transcender as barreiras da nossa idiotice, do nosso preconceito para amar o diferente, nós não estamos falando de pessoas que não têm identidade. Tem. Não, porque fulano é em cima do muro. Ele é indeciso, não. O Senhor era judeu, era o Messias judeu. Ele disse: nós judeus adoramos o que conhecemos. Ele diz que ele é judeu. Entretanto, eu sou um judeu que consegue amar samaritano. Preste atenção. Nessa ocasião, em João capítulo 4, ele está descendo de Jerusalém para ir para Galileia. E aí o caminho mais rápido era passando por Samaria. Mas a maioria dos judeus evitavam esse caminho. Eles contornavam a Samaria para não ter que se contaminar, não ter que passar no meio do povo que eles achavam sujo. E mais, também não terem momentos de hostilidade com os samaritanos. Mas Jesus fez questão de passar ali, fez questão de sentar com a mulher. Dentre os samaritanos, ele senta com uma mulher que talvez fosse uma das piores, uma das mais de má reputação entre os samaritanos. Ele senta com ela e é capaz de se conectar profundamente com a alma dela, de amá-la, de oferecer respostas para ela, de oferecer a água viva do Espírito para ela. De tal forma, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, de tal forma que aquela mulher fica tão impactada com o amor que ela recebe de Jesus. Aquela mulher que foi buscar água, o texto diz que ela larga o vaso, o jarro dela no chão, porque ela recebeu agora uma água muito mais poderosa. Ela esquece a água física porque recebeu a água do Espírito, e ela vai na aldeia dela e fala: gente, vocês têm que ir lá no poço. Imagina uma mulher que provavelmente nem tinha coragem de se comunicar muito com a sua aldeia, tanto que ela vai tirar água meio-dia, o que é estranho pra caramba, porque meio-dia é um sol a pino, é um sol escaldante no deserto daquela região. Geralmente se busca água de manhã cedo, e as mulheres vão juntas. A mulher não vai sozinha buscar água, é até perigoso isso, mas ela vai sozinha meio-dia, provavelmente porque ela não tinha coragem de se expor, de andar com outras mulheres. Ela não se sentia acolhida, mas agora, sendo acolhida por quem importa, ela consegue ser uma pregadora. Toque em cima e diga assim: Jesus vai curar a sua estima, meu amado.
Toca ele, diga assim, mãe: Jesus vai curar a sua estima, a sua rejeição. Quando você sentir o amor do Senhor, você vai ter coragem de se expressar, de amar, de conectar. E aquela mulher rejeitada, ela vira uma pregadora. E ela vai na aldeia e fala: gente, vocês têm que ir lá. O povo disse: gente, por essa mulher, essa doida agora. A mulher dos 5 maridos. E pelo que eu sei, está tendo um caso com o sexto aí. Mas é interessante, né? Que ela teve 5. O sexto agora parece que é o pior. É interessante isso, teve 5. O sexto agora parece que é o pior. E 6 na Bíblia é número de homem. Quando chega no sexto, parece que é a coisa mais humana possível, a coisa mais caída possível. Ela tem o pior relacionamento. Mas graças a Deus que ela encontrou um 7º homem. E esse 7º transforma a vida dela. E 7º é perfeição, é a ação de Deus. É quando nós não podemos mais fazer nada, então Ele vem no 7º e Ele faz. E aí essa mulher agora começa a pregar: vocês têm que ir lá. Esse homem revelou a minha vida. Esse homem fala de um jeito que eu nunca vi. Aí o pessoal deve ter perguntado, eu estou conjecturando, não está no texto, mas como é que é? É judeu? Pior que é, gente. É judeu. É judeu, é rabino judeu. Mas vão conhecer. Vão lá. Vão ver. E o texto diz que o povo da aldeia começa a vir e começa a conhecer Jesus. E começa a ficar impactado por Jesus. E aí começa a falar para ela: rapaz, agora já não é mais pelo que você falou, mas pelo que nós vimos nele. Esse de verdade é o Salvador do mundo. E o povo de Samaria, que odiava judeu, fica tão impactado com aquele judeu chamado Jesus, que o texto fala que eles, versículo 39 e 40, que eles insistem com Jesus para fica aqui, fica. Lembra até de uma canção, que é uma canção antiga, que está assim: fica, Senhor, já se faz tarde, né? Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Essa Maria cantando para Jesus: fica aqui, judeu. Você é um judeu diferente. Você é um judeu transcendente. Você é judeu. Você é, mas você é diferente. Vou te falar, tem muitas coisas que nos separam de outras pessoas. Eu, por exemplo, sou nordestino, sou homem, sou heterossexual, sou branco, apesar de ser meio mestiço, mas sou branco. Mas pode existir em mim algo que transcende tudo isso. Jesus era homem, era mestre, era judeu, mas era um judeu que conectava com a mulher. Ele era santo, ele era pecador, ele era homem, ele era mulher, ele era judeu, ele era samaritana, ele tinha conhecimento, ele era ignorante. Aleluia. Porque aquilo que fazia ele conectar era maior do que aquilo que separava. Preste atenção. Se o Espírito que está em nós não é mais poderoso do que as barreiras humanas que se levantam em nosso caminho, esse Espírito não é o de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é poderoso para quebrar, para superar, para derrubar as barreiras. Não é para dizer que o certo é errado, nem que o errado é certo. O errado continua sendo errado. O Senhor falou para aquela mulher: você adora o que não conhece. Você tem uma teologia ruim. Você está equivocada. Você não sabe para onde vai. Você está perdida. Você está escondendo que tem uma relação. Chama teu marido. Não tenho. Disseste bem.
tivesse 5 e tem um caso agora. Está tudo errado, Binha. Mas eu lhe amo. Você está toda errada. Mas eu vim aqui encontrar você. Porque ninguém vale nada antes de ser amado. Nós só amamos o Senhor porque Ele nos amou. E nós somos chamados para amar como Jesus amou. Esse é o novo mandamento que Jesus dá em João 13. Ele fala, um novo mandamento dou. O meu mandamento é este. Ele fala, o meu mandamento. Sabe qual é o mandamento dele? Amem uns aos outros como eu vos amei. Como assim é novo mandamento? Isso está em Levítico 19, 18. Não. O de Levítico 19, 18 é o antigo. É amar o próximo como a ti mesmo. Mas amar como a ti mesmo ainda é inferior ao novo. Sabe por quê? Porque se eu não consigo me amar de verdade, se eu tenho um problema terrível com a minha autoimagem, com o meu amor próprio, se eu sou um autossabotador da minha vida, se eu me destruo, se eu me faço mal, e eu vou amar o outro como a mim mesmo, o que eu vou transmitir para o outro? O que eu faço por mim. Tem uma história interessante, que conta-se na tradição judaica, que um rabino muito sábio estava rodando a aldeia dele, buscando ajuda para alimentar os pobres num tempo de fome, de seca. E aí quando ele chegou, ele ia na casa de todo mundo e pedia às pessoas que dessem o que podiam dar. As pessoas davam, tiravam um pouco do seu pão, um pouco das suas verduras e da sua carne, davam, e o rabino ia recolhendo. Aí o rabino chega na casa de um homem rico. E quando ele chega na casa daquele homem rico, ele entra na casa daquele homem rico, ele vê que aquele homem rico, naquele tempo de crise, estava comendo pão seco. Aí ele olha para aquela casa, e o homem rico fala, sim, rabino, o senhor veio pedir ajuda, o senhor quer que eu ajude? Ele falou assim, não, eu queria que você, na verdade eu vim aqui te dar um conselho. Compre um pão melhor, você pode, compre uma carne, compre uns legumes. E saiu sem pedir nada. E aí os discípulos do rabino que viram, eles disseram, Rabi, logo o mais rico, você não pediu nada. E ele disse, meus filhos, se ele come pão seco, ele vai dar pedra para os pobres. Então o amor como a ti mesmo é maravilhoso, mas ainda é um nível abaixo. Por isso que a nova revelação, como é superior à antiga, tem um novo mandamento. O meu mandamento é esse, não é ame como a ti mesmo, é ame como eu vos amei. Agora o meu padrão de amor não é o amor que eu tenho por mim mesmo. O meu padrão de amor é o amor que Jesus tem por mim. E o amor que Jesus tem por mim, sabe como é? Ele me amou primeiro. Então, sabe o que é amar primeiro? É passar um tempo amando sem ser amado. Quem ama primeiro, passa um tempo amando quem não te ama. Quem ama primeiro, passa um tempo amando unilateralmente. Mas ele me odeia, mas eu amo. Mas ele fala mal de mim, mas eu falo bem dele. Mas ele me faz mal, mas eu faço bem a ele. Porque eu amo como Jesus me amou. Jesus deu a vida por mim quando eu ainda era inimigo dele. E nisso o Senhor prova o amor dele por nós. Porque Paulo fala, se ele nos amasse quando a gente já era santo, era mais, talvez pelo santo alguém se anime a dar a vida, mas a prova é que ele nos amou quando nós não valíamos nada. Jesus cantou para a gente, você não vale nada, mas eu gosto de você. Esse é Jesus. Não. Toque em alguém e diga assim, ó, esse é o seu Senhor.
E aí ele ficou, ó, tá Samaria, ó. Fica, Jesus, já se faz tarde. Sabe o que ele fez? Ficou 2 dias lá. Que coisa linda isso. Ele está de passagem. Aí ele para e fica 2 dias. Imagina acordando, tomando café da manhã com o samaritano, almoçando com o samaritano, jantando. A mulher falou com ele: como você me pede água? Agora não é só água que a gente divide, é café da manhã, é almoço, é janta. É sobre isso o reino de Deus, meus amados. Oh, meus amados, talvez te iludiram, talvez pregaram para você. Eu sei que não aqui nessa igreja, pela misericórdia do Senhor, mas a gente ouve outras coisas, né? Talvez pregaram para você um reino de Deus onde você vinha para esmagar seus inimigos. Deixa eu entrar aqui nisso agora, vamos lá. Isso foi no começo do ministério dele. Agora você dá um pulo para frente, já estamos no final do ministério dele. E ele está indo, pastor André. Ele está indo para Jerusalém, saindo da Galileia. É a última viagem dele. E sabe o que ele quer fazer? Ele poderia não passar por Samaria, mas sabe o que ele quer fazer? Vou passar lá para ver os meus samaritaninhos. Ele quer ficar lá de novo. Porque eu não quero só uma visita. Eu fiz uma visita e acabou. Não, eu quero relação com ele. Eu vou passar lá de novo. Eu quero ficar lá de novo. Eu não sei se 1, se 2, se 3. Eu não sei. Eu sei que ele queria ficar lá de novo. Só que ele manda 2 discípulos como mensageiros para preparar as coisas, porque ele vem com a turminha dele, né? Então tem que ter alguém para preparar, né? Assim, para reservar o hotel, né? Vai que chega lá no check-in, não tem vaga. Ele passou por isso lá quando ele foi nascer, lá em Belém. Vai que não tem vaga. Então vai lá preparar, vai lá fazer o check-in, vai lá fazer a reserva, meu filho. E aí vão dois. E aí quando os caras chegam lá, tem um BO. O texto não diz exatamente isso que eu estou falando aqui, mas diz que algo assim aconteceu, mas não com essa conjectura que eu vou fazer aqui. Diz o seguinte: diz que os samaritanos souberam que ele não ia, que ele tinha como destino final Jerusalém, e ficaram pirados com isso. Mas talvez foi assim: os caras chegaram lá e disseram: gente, Jesus está vindo de novo, quer ficar aqui com vocês. E a galera, imagina a galera assim, no início, né? Que mar, eu sabia. Quem prova da água de Samaria, minha filha? A gente tem alguma questão do nosso mérito, né? Eu sabia que ele ia se converter ao samaritanismo. Eu sabia que ele ia mudar de ideia, que ele ia ver que aqueles judeus não prestam. Infelizmente a gente tem hoje pessoas que ficam assim, doidas para que Deus manifeste que o lado dele é o certo. Deus vai mostrar que o meu lado é o certo. Aí quando ele vê que Deus quer passar aqui, mas quer ir para lá também, ele fica bugado. Como é que Deus pode agir aqui, pode agir? Aí o texto fala que os samaritanos ficaram tão magoados com isso. Eles ficaram tão magoados com isso que disseram: não vamos recebê-lo. Gente, o ódio deles pelos judeus era tão grande que eles não querem mais Jesus. Tem muita gente deixando de ter Jesus porque não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue aceitar que Jesus não compra as suas brigas. Tem pessoas que aprenderam a dividir o mundo no seu dualismo.
Eu só aceito um Jesus que seja do meu lado. Eu só aceito um Jesus do meu time, da minha causa. Eu só aceito um Jesus que odeie o meu opressor, que odeie quem é o meu lado. Se não for, eu não quero. E eles deixaram de receber Jesus, porque Jesus não estava comprometido com o lado deles, como também não estava comprometido com o lado dos judeus, porque Jesus não está comprometido com lado algum, porque Ele tem um reino que está acima das nossas picuinhas. Eu sei que te venderam que Jesus está comprometido com o seu lado, mas é mentira. Sinto muito te dizer. Jesus já é rei. Ele tem um reino que está acima das nossas picuinhas. E ninguém na terra tem poder de capturar completamente em sua ideologia, em sua visão, em sua causa social, por melhor que seja completamente o reino de Cristo. O compromisso de Jesus é com a sua própria palavra, é com o seu reino. Você entende isso? Então eles não querem receber Jesus. Não. Diga a ele que nem venha. Já que ele quer ir para lá, já que ele tolera aqueles miseráveis, então não queremos ele também. Imagina. Quanta gente está deixando de ter mais de Deus porque não consegue deixar a graça fluir no seu coração. Ele se amarra no que Hebreus 12:15 chama de raiz de amargura e é privado da graça. Não consegue, o ódio é mais forte do que a graça. Mas hoje, em nome de Jesus, a graça vai vencer todo o ódio no seu coração, meu amado. Mas vamos encerrar, preste atenção. Não, quando eu falo isso ainda tem um pouquinho. Preste atenção. Aí beleza, aí chegam os dois discípulos, que a gente não sabe quem foi. Imagina os caras chegando todo assim, ó, escabeado. Mestre, we have a problem. O que foi? O pessoal não quer te receber não. Quando souberam que o seu destino final é Jerusalém, ou seja, é a capital dos judeus, não querem te receber. Aí, meu irmão, Tiago e João entram em cena. Aí Tiago e João disse: como é que eles... Que eles me dizeram? Não quer receber... Ai, felizes. Aí Tiago e João vêm com uma ideia maravilhosa para Jesus. Fala: mestre, vamos aproveitar. Esses são os caras que tiveram com os samaritanos também, mas que nunca conseguiram amar. Mestre, vamos aproveitar que eles nos atacaram. Mestre, o senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu? Gente, eu estou falando de Tiago e João. Tiago e João, discípulos íntimos de Jesus. Tinha 3 íntimos, 2 dos íntimos disseram: o senhor não quer que a gente faça churrasco de samaritano, não? Aí eles dão a base bíblica, né? Porque todo mundo que caminha em ódio da religiosidade legalista tem que buscar uma base bíblica para o seu ódio, como Elias fez. Meu irmão, em nome de Jesus, para de buscar base bíblica para o seu ódio. Se convence de uma vez por todas que o Espírito que opera em nós é de amor e graça, como Elias fez. Aí o Senhor olha para eles e fala: ô binhos, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim destruir os homens, eu vim salvá-los.
Irmão, ouça uma coisa em nome de Jesus: nós não somos discípulos de Elias. Mas Josué entrou na terra cortando as... Nós não somos discípulos de Josué. Nós não somos discípulos de Davi. Nós não somos discípulos de Moisés. Todos eles revelam um tanto de Deus, mas revelam muito também do pecado. Nós somos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Para de querer achar base bíblica para o seu ódio. Porque quem quer achar base bíblica para o ódio, sabe o que ele não entendeu ainda? Ele não discerniu o espírito da coisa. Ele fica querendo achar uma justificativazinha para poder odiar o outro, porque ele não discerniu ainda a essência da coisa. Você entende? Que outra coisa, uma interpretação esdrúxula, porque não tem nada a ver Elias com o que está acontecendo agora. Elias, que não é para referência para a gente, Elias não é referência para a gente em muita coisa. Elias, que não é referência para nós em muita coisa, estava vivendo uma perseguição, onde o rei da época, que era filho de 2 reis doidos, que matava profeta, também continuava perseguindo a vida dele, e ele, no momento de autoproteção, respaldado por Yahvé, que quer mostrar ao povo que ele de fato é Deus, ele ora para que caia fogo do céu, mas o próprio Deus, na terceira vez que ele quer fazer cair fogo, Deus diz: para, Elias! Para com isso, seu maluco. Desce aí, para de queimar pessoas. Mas Jesus nesse lugar não faria isso. Nós não somos discípulos de Elias. Mas observe, no caso de Tiago e João aqui, não era um povo que estava querendo perseguir Jesus, como o filho de Acabe e Jezabel estava perseguindo Elias e queria matar Elias. Não era esse caso aqui. Nem os samaritanos não queriam matar Jesus. Os samaritanos nem xingaram ele, nem amaldiçoaram, só disseram que não queriam receber. Aí Tiago e João querem equiparar situações para fazer churrasco de samaritano. E sabe o que evidencia a hipocrisia deles? Porque Jesus foi muito mais rejeitado em cidades judaicas. Muito mais. Em João capítulo 8, pegaram pedra para jogar nele em Jerusalém. Em Lucas capítulo 4, na cidade onde ele cresceu, Nazaré, levaram ele para um penhasco, para empurrá-lo do penhasco. E você não vê seu Tiago e seu João querendo botar fogo nem em Jerusalém, nem em Nazaré. Por quê? Porque o que é meu eu passo pano. Mas para a cidade que não quis receber, que nunca pegou uma pedra para ameaçar, eles querem que Deus destrua. Ainda usa a desculpa do reino de Deus. Não é reino de Deus coisa nenhuma, é o seu ódio. Nós usamos muitas vezes o reino de Deus como desculpa para o nosso ódio, para o nosso preconceito, para a nossa incapacidade de amar. E ficamos escondendo: não, eu estou fazendo por Deus. Deus nada, é por você mesmo. Porque se fosse por Deus, se fosse por defender Jesus, eles queriam destruir Jerusalém, Nazaré, Cafarnaum. Mas não, era porque eles odiavam os samaritanos. Você entende? Que Deus traga as reais motivações do nosso coração, gente. Porque é assustador o que nós vemos hoje em dia, infelizmente, brotando de pessoas que dizem que servem o Senhor. Teve um evento agora que aconteceu lá em Salvador, durante o carnaval. Vocês devem ficar sabendo aí de uma pessoa que quis macetar o Apocalipse. Não sei se vocês viram isso. Uma cantora, não sei nem como definir essa cantora, gospel, sei lá o que ela é, não sei. Uma pessoa fez lá uma pregação
totalmente descontextualizada, totalmente, enfim. Mas o povo evangélico diz: não importa, falou de Jesus é meu. Não importa se fale certo, se fale errado, falou de Jesus, é o meu lado, é o meu lado. É uma necessidade de ter nós contra ele, sabe? Aí a outra lá, também ignorante: não tem negócio de Apocalipse não, vamos macetar o Apocalipse. Irmão, mas eu não quero defender quem está certo e quem está errado aqui, porque isso importa pouco. Sabe o que me assustou? Foi ver nas redes sociais pessoas que se dizem de Deus desejando o juízo de Deus sobre a cantora que disse que ia macetar o Apocalipse, mas babando de raiva, mas desejando que ela morresse, mas se espumando de raiva. Não sabe de que espírito é. Porque se realmente fosse o Espírito de Cristo, estava orando primeiro pela pregadora meio viajada. Não, ela é tão viajada, achei assim engraçado, que ela faz aquela pregação, né, apocalíptica dela, aí depois ela pede um louvor. Vocês já perceberam isso? Ela pediu um louvor. Foi aquele pregou e pediu o louvor. O problema é que a ministra de louvor estava rebelde, não quis cantar o louvor. Mas ela pediu: toca uma pequena Eva. Porque pequena Eva, na verdade, gente, é um louvor escatológico. Um louvor, né? É uma música apocalíptica, só que é um apocalipse romântico, até fofinho. Se for assim, vai ser massa. Nesse apocalipse, o cara canta assim, né? Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na terra. E o cara tem tempo de despedir: meu planeta, adeus. Fugiremos nós dois na arca de Noé, bem bíblico. Olha bem, meu amor, é o final da odisseia terrestre. Aí a melhor parte é isso aqui: eu sou Adão e você será a minha pequena Eva. É linda, é um apocalipse bonito. Aí ela pediu esse louvor, só que aí a ministra de louvor está com raiva: vou cantar o macetano. Não, assim, é duas viajadas, né? São duas perturbadinhas assim. Que Deus... Mas o que mais me impressiona é a necessidade de em tudo fazermos um nós contra eles. E de ficar um monte de gente amaldiçoando a mulher, fazendo macumba gospel. Aí eu vi uma outra líder espiritual da igreja evangélica dizendo: sabe o quê? Olha, vamos orar pela vida assim. Na verdade, não era verdade aquilo. Ela queria que Deus matasse a mulher. Mas assim, para disfarçar o ódio, vamos orar por ela, né? Porque ela mexeu com coisa séria. Olha, o mundo espiritual não perdoa. Eu disse: como, Bia? O mundo espiritual... Vamos avaliar essa frase aqui. Que o mundo espiritual não perdoa? Ela não está falando de Satanás, porque ela acredita que a mulher que falou contra o Apocalipse está falando por Satanás. E Jesus fala em Mateus 12:12 que o diabo não luta contra o diabo, não divide o seu reino. Então, quando ela fala o mundo espiritual não perdoa, ela está falando que Deus não perdoa. Eu estou lhe dizendo que líderes da igreja evangélica, por causa do seu ódio, chegam a afirmar que o Criador do perdão, aquele que tem misericórdia infinita, não perdoa uma mulher ignorante que não sabe nem o que é Apocalipse. Ela falou Apocalipse, ela falou Acopalipse. Não perdoa. Mas no fundo não é porque ela acredita nisso de verdade, é porque ela está com tanta raiva da pessoa que ela esconde a sua raiva numa teologia deturpada. É uma construção de raiva para justificar, de teologia para justificar o ódio. De que espírito sois? De que espírito sois? Qual é o espírito, qual é o sentimento que nos move, gente? O que é que nós queremos de verdade, meus amados? Quando nós vamos entender Tiago 1:20, a ira do homem não opera a justiça de Deus.
Deus não opera na sua ira, não, porque a sua ira é equivocada. Por isso que Paulo diz em Romanos 12: olha, não se vingue, quando você estiver irado, entregue a Deus, porque só Ele pode fazer justiça. Sabe o que lhe cabe? Vencer o mal fazendo o bem. Porque na sua ira você não consegue alcançar a justiça de Deus. Mas sabe o que mais me impressiona? É que essas pessoas são tão cegas, e aqui eu quero encerrar mesmo, que elas acham que na verdade Deus está com elas, nessa raiva que elas têm, de quem eu não gosto, Deus não gosta. Se elas pelo menos fossem como o profeta Jonas, porque Jonas, ele, é uma viagem, ele pelo menos tinha consciência. Jonas é massa, velho. Para Jonas, gente, ele tem raiva lá dos ninivitas, que são assírios, e ele, como israelita, tem raiva desse povo. Ali no Reino Norte eles tinham muitos conflitos com esse povo, tinha mágoas desse povo. E aí Deus fala: ô Johnny, estou querendo salvar uma galera aí. Quem, Eterno? Os ninivitas. É igual Ananias, quando o Senhor falou com ele em Atos 9: Ananias, vai na rua direita. Lá tem um camarada chamado Saulo de Tarso. O que é que quem? O senhor tem certeza? Vai logo, meu filho, porque para você ele é rejeitado, mas para mim é vaso escolhido. Diga ao seu irmão assim: quem escolhe é Deus. Me perdoa essas risadas que eu dou aqui, porque eu acho divertido mesmo. Eu sou meio maluco um pouco. Presta atenção. Jonas, vai pregar. Jonas disse: quem vai é outro. Eu não vou. Não consigo abençoar esse povo. Eu não consigo, não vou. Jonas, meu irmão, fugiu de Deus, entrou num barco. Aí, como eu falei a você, logo o que eu falei no começo, na minha introdução, meu irmão, se você se alinha com a vontade de Deus, você vive o sopro de Deus que impulsiona a sua vida. Mas se você se desalinha da vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, você vive a resistência do Senhor na sua vida. E o barco começa a quase naufragar com a tempestade, mas o engraçado é que ele tem consciência que é por causa dele. A pessoa está lá em cima, né? Tentando entender o que é, e invocando os deuses, e tal, ele fica quietinho aqui embaixo, escondido. Aí a pessoa acha ele: e você, brother, você não vai invocar seu Deus não? Você é de onde? Ele falou: eu sou hebreu. Vem cá, e por acaso o seu Deus não pode estar fatiado não? Ele falou: quem é seu Deus? É o Criador dos céus e da terra. E será que foi ele? Sim, claro, lógico que é ele. Engraçado, né, que Jonas, ele consegue odiar, mas não consegue mentir. Tem crente que é assim, não tem pecado que ele não comete. Jonas, tudo que pergunta, ele fala a verdade. Vem cá, brother, então é o seu Deus que está fazendo isso? É. E como é que a gente resolve ele? Me jogando no mar. Como? Me jogando no mar. Aí os caras jogam ele no mar, o peixe vomita ele na praia. Aí Deus vai lá e fala: e aí, Johnny, vamos agora, Binho, lá pregar? Ou quer ir para outro peixe? Aí ele diz: pô. Imagina esse cara pregando, imagina a má vontade desse cara pregando em Nínive, gente. Porque ele foi a pulso. Imagina ele pregando assim, o começo da mensagem: seus miseráveis, raça de víbora, infelizes, a ira de Deus virá sobre vocês, Deus vos castigará. Aí Deus assim: Johnny, e a parte que eu quero perdoar? Sim, e mas tem um detalhe: se arrepender, ele vai perdoar. Sabe o que você fala assim, sem querer falar? Meu irmão, não teve jeito, irmão. Quando Deus quer transformar, até pregação ruim converte. Porque diz que foi uma conversão total. Até os animais se converteram. Até os animais jejuaram. Aí ele subiu pirado
no monte, sentou assim em frente à cidade e ficou dizendo: não é possível, quero ver o que vai acontecer. Sabe o que está acontecendo? Um avivamento lá embaixo, o povo orando, buscando ao Senhor, se arrependendo, se convertendo, casamento sendo restaurado, pai convertendo o coração a filho, filho convertendo o coração a pai, patrão tratando bem o empregado, empregado sendo grato ao pai, aquele avivamento acontecendo, e ele aqui: não é possível. Porque quando a gente não ama, a gente torce para o outro não viver a vontade de Deus, porque a gente não quer a bênção de Deus na vida dele. A gente quer o juízo. Só que a gente não entende o Deus que diz em Provérbios 24. A gente fica assim, ó: fulano se converteu, foi? Tomara que Deus não abençoe. A gente não entende Provérbios 24, 17. Se você vê o teu inimigo sendo castigado, não se alegre em seu coração, para que Deus não veja isso e pare de castigá-lo só por causa da sua alegria. Sabe aquele irmão que o outro está apanhando e ele fica: bate, painho, bate, minha mãe. Como é que é? Quem é você? Eu não estou batendo para te satisfazer, não. Eu estou batendo para corrigir para o bem dele, e você fique quieto. Aí está Jonas aqui, ó. Aí daqui a pouco, aí passa o tempo, aí que nada. Aí Deus derramando graça, Deus abençoando. Aí quando ele viu que a coisa não ia acontecer mesmo, que não ia vir juízo, não ia vir fogo do céu, sabe o que ele vai falar? Olha a cara de pau, mas para nós ter consciência. Melhor que muito crente hoje em dia. Porque ele ora assim, em Jonas capítulo 4, ele ora assim, ó: é por isso, está vendo aí, Senhor, é por isso que eu não queria pregar, porque eu lhe conheço. Tu és um Deus misericordioso, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de paciência, que diz que vai castigar, mas não aguenta ver um arrependimento. Ele pelo menos sabe que o coração dele odioso não está alinhado com o de Deus. Mas infelizmente estamos numa geração que acha que Deus se alinha com o seu ódio. E você acaba, senão não acaba mesmo, acabou, fechou aqui. Eu quero te falar uma última coisa. Isso foi Tiago e João sem o Espírito Santo. Porque não fica assim: não, talvez se até Tiago e João sentiam essas coisas de que queriam matar as pessoas, porque eu também não sou de ferro, pastor. Isso foi Tiago e João sem o Espírito. Se você não tem o Espírito, eu lhe entendo. Você não nasceu de novo, você não é filho de Deus, eu entendo mesmo. Mas se você diz que é filho do Senhor, não cabe mais para você. Sabe o que aconteceu em Atos capítulo 8? Filipe foi pregar. Filipe saiu pregando. E Filipe foi pregar, sabe aonde? Na Samaria. E aí vários samaritanos voltaram seu coração para o Senhor de novo. E aí Filipe chegou no colégio apostólico, no Jerusalém, e disse: gente, os samaritanos estão se convertendo. Aí os apóstolos mandaram 2 para Samaria, para orarem pelos samaritanos. Sabe quem são os 2? Pô, se fosse Tiago e João ficava perfeito, né? Se eu fosse um pregador agora picareta, eu forçava Tiago e João. Não foi. Mas foi Pedro e João. Aí João, que antes queria que o fogo do juízo caísse sobre os samaritanos, agora que tem o coração convertido ao Senhor, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar em Samaria e botar a mão. Eles falam que ele botava a mão sobre a cabeça do samaritano. Mão na cabeça é carinho, é acolhimento, é ato de bênção. E não orava para cair fogo de juízo, orava para cair o Espírito que transforma. Fique em pé comigo em nome de Jesus. E orava para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, eu sei que ouvir o que eu falei aqui, talvez falar com algumas pessoas não gostem de mim, porque dirão: não é possível, eu tenho que ter o direito de odiar aquele pessoal. Será que esse pastor não enxerga que aquele pessoal é mau? Sabe o que eu enxergo? Que eu sou mau.
Esse é o mal que eu mais enxergo, meu. O meu. É o meu pecado, o miserável homem que sou. E o Cristo que me resgatou não pode resgatar o samaritano, porque nele não há mais judeu nem samaritano, nele somos todos novas criaturas. E eu queria orar com você, e a minha oração é pedindo isso: Senhor, expande a minha consciência. Entenda, não deixe o diabo distorcer a mensagem no seu ouvido. Eu não estou falando que o errado é certo. O pecado é pecado. O pecado é pecado. Mas eu creio num Cristo que veio salvar pecadores. Eu creio num Cristo que veio amar pecadores e não destruí-los. Vocês não sabem de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. E nós que somos o corpo de Cristo, estamos na terra não para destruir, mas para salvar. Ainda que nós tenhamos que dar a vida para que Deus salve através de nós. Entenda, se alguém tem que morrer, não são os outros, somos nós. Nós fomos chamados para ser ovelhas do matadouro, para que eles sejam salvos. Sabe como o Império Romano começou a conhecer Jesus? Quando os cristãos morriam nas arenas. Não, os cristãos não matavam os romanos de volta, eles morriam. E quando eles morriam por amor, uma unção vazava deles, uma revelação vazava deles. Então, na verdade, gente, nós estamos aqui para ser perseguidos e não para perseguir. Porque o perseguidor Saulo de Tarso, quando ele tem encontro com Cristo, ele se torna perseguido. Estamos aqui para sofrer, para ser perseguidos, para ser humilhados, para ser afrontados e para amar os nossos inimigos. Porque amar quem te ama é fácil, até publicano faz isso. Mas amem quem não vos ama, e sereis filho do vosso Pai Celestial. Quem quer transformar o mundo? Quem quer ser instrumento de transformação para o mundo nas mãos do Senhor? Só se você começar a amar de maneira ampla. Ampla. Ampla, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Ampla, ampla, ampla e poderosa. Onde você passar, você vai amar. Homem, mulher, rico, pobre, branco, preto, hétero e homo. Ah, mas eu não concordo. Eu não concordo também, mas eu vou amar. Porque só o amor transforma. Eu vou amar quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem é de cima, quem é de baixo. Porque é para isso que eu fui chamado, para amá-lo. Não para botar fogo de juízo, mas para trazer o fogo, a unção do Espírito, para trazer o amor do Senhor sobre a terra. De que espírito sois, meu Pai querido? Eu oro ao Senhor hoje e peço perdão, porque muitas vezes nós queremos usar até a Tua palavra, como Tiago e João fizeram, Senhor, para respaldar o nosso ódio, a nossa indisposição de amar. Nos perdoe, encha o nosso coração com o Teu Espírito, para que nós não sejamos o João de Lucas 9, mas sejamos o João de Atos 8, que desce a Samaria, não para trazer fogo que destrói, mas para trazer o Espírito que traz vida. Nós não somos instrumentos de morte, nós somos instrumentos de vida. Da nossa língua não procede maldição, da nossa boca só sai bênção, Senhor. Nós queremos o bem até dos que aqueles que nos perseguem. Nós vamos bendizer quem nos maldiz, porque
porque foi isso que o nosso Senhor fez. Esse é o Espírito dele, aleluia. Esse é o Espírito que vai ser derramado, Senhor, sobre a tua igreja verdadeira. A tua igreja será a luz do mundo, porque ela terá o poder de ir em Samaria e cativar os samaritanos. Os samaritanos tiveram seu último contato com Jesus antes da cruz, rejeitando Ele, não querendo receber. Mas quando o Senhor ressuscita, Ele diz: pregue o Evangelho em Jerusalém, em Samaria, onde eu fui rejeitado. Eu não guardo mágoa deles, não. Preguem logo depois de Jerusalém, preguem em Samaria. Aleluia! Que o Senhor encha você do Espírito Santo. Que todos os dias você pergunte: de que espírito eu sou? De que espírito eu sou? Eu não sou de Elias, eu não sou de Moisés, eu os respeito. Eu sou de Jesus o Cristo. Que o Senhor te abençoe e te encha de graça e unção para representá-lo nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.